Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá então para a nossa revisão da unidade 7. Lembrando que é a primeira revisão aí do quarto bimestre, hein? Nessa unidade 7, a gente trabalhou aí com os conceitos de evolução. Então eu peguei lá do livro de atividades de vocês, se vocês quiserem ir acompanhando, para fazer os recortes para essa videoaula, tá? Então a gente começou falando do que é o pensamento evolucionista. Vamos lembrar que a evolução aí é um conjunto, né, de mudanças que acontecem ao longo das gerações. Vamos lembrar que essas mudanças acontecem de forma dinâmica, mas também de forma lenta. Não é de uma hora para outra que acontecem essas modificações, tá? Mas também a gente sabe que novas espécies podem surgir e outras tantas podem desaparecer através desse processo. E os estudiosos, né, dessa corrente aí da evolução que a gente comentou foram o Lamarck e o Darwin. Então, o que a corrente evolucionista lá relacionada com o Lamarck, então a teoria lamarquista fala? A gente trabalhou com duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, o que é a lei do uso e desuso? A gente comentou lá que o organismo, à medida que ele vai usando determinado órgão, esse órgão vai se desenvolvendo. À medida que ele não utiliza esse órgão, ele vai atrofiando até desaparecer. Então, Lamarck dizia isso. E dizia que o organismo se adaptava ao ambiente em que ele estava inserido. Outra lei, né, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos, então o que ele dizia? Que essas alterações que aconteciam no organismo passavam de geração para geração. O Darwin, né, por sua vez, falava que não era o organismo que se adaptava ao ambiente, mas sim o ambiente selecionava os organismos que fossem mais aptos. Então nascia lá indivíduo de tudo quanto é tipo e os que fossem melhor adaptados lá ao ambiente sobreviveriam. Os outros deixariam de existir. Né? Então essas características que fossem mais vantajosas, os organismos teriam essas características mais vantajosas e teriam mais chance de sobreviver e passar para os descendentes. Então essa é a teoria da seleção natural. O organismo seleciona os mais aptos. E as relações de parentesco também. Então, o que ele dizia lá? Que os seres vivos compartilham ancestrais comuns. Né? Então, que as espécies atuais se formaram a partir de espécies lá ancestrais que foram gradativamente sendo selecionadas pelo ambiente. Então, à medida que eles iam sobrevivendo e iam passando as características aí para os descendentes. Tá? Então, as relações de parentesco ancestral em comum. E a gente falou então da teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, que vai trazer aí alguns elementos do darwinismo com os estudos aí atualizados com relação à genética, né? Então, a gente falou lá que os conceitos lá da biologia molecular, né? Como a análise das moléculas do DNA, do RNA, dos genes, o estudo dos genomas dos seres vivos, então foram acrescentados aí as teorias do Darwin, então originando o neodarwinismo. Por quê? Né? Porque o Darwin falava lá da seleção natural, mas ele não sabia explicar a variabilidade das espécies. E aí, com o estudo da genética, a gente consegue entender como que acontece essa variabilidade nas espécies, né? Então, que fatores que atuam sobre a variabilidade genética? As mutações, as recombinações gênicas, as migrações e a deriva genética. Então, vamos estudar esses 4 aqui. Mutações. Então, o que são mutações? São alterações no DNA. Né? E aí a gente lembra que mutações podem ser mutações vantajosas, né? Podem ser mutações que causem doenças ou que causem até
significativamente a vida do ser vivo. As recombinações gênicas são aquelas, lembrem-se lá que também é chamada de crossing over. Então são alterações ali que fazem com que os genes se distribuam de forma diferente. Então, quando eles fazem uma recombinação dos genes, quando acontece aquele processo lá da meiose, que é aquele processo lá da formação dos gametas. Lembrem lá dos gametas, né, células produtivas lá, tá? Então, essas recombinações acontecem de forma aleatória. Então, nos cromossomos que são homólogos, lembrem lá que são aqueles cromossomos, não sei se vocês se lembram, mas são aqueles cromossomos que tem que formar o parzinho, né? Então, são os cromossomos homólogos. E aí acontece a recombinação dos genes de forma aleatória nesse momento ali de formação dos gametas. As migrações são aqueles processos lá de mudança na quantidade de seres, né? Então, por exemplo, lá entram novos indivíduos que são diferentes ali numa determinada população. São da mesma espécie, tá, gente? Então, são indivíduos da mesma espécie aumentando a quantidade ali. E aí, quando acontece lá os processos reprodutivos, estão acontecendo novas recombinações gênicas, né? Então, introdução aí de novos genes na determinada população. E a deriva genética é quando acontece aí uma alteração no número de indivíduos também. Só que é uma alteração aí ocasionada por fatores, por exemplo, naturais e repentinos, né? Furacões, queimadas, enfim. Então, são situações que os sobreviventes não necessariamente sejam os melhor adaptados ao local, né? Porque foi uma situação aí repentina que aconteceu. Aí a gente trabalhou com esses dois conceitos aqui de especiação e extinção. Lembrando que especiação é quando acontece o surgimento de novas espécies. E a extinção é o desaparecimento de alguma espécie do ecossistema. Então, a especiação a gente falou que depende aí da variabilidade genética, né, da população e da seleção natural. Então, o que pode acontecer ali? Pode acontecer um isolamento geográfico. Então, determinada lá, uma cadeia de montanhas, um rio, que a gente comentou bastante, né? Separa uma população, essas populações vão interagir entre elas e as características aí serão diferentes, por exemplo, nos dois locais, né? E o ambiente vai selecionar de forma diferente essas duas populações, vai selecionando esses seres de forma diferente, eles vão se reproduzindo entre si, e aí, quando esse isolamento geográfico não acontecer mais, foram criadas espécies diferentes que não conseguem mais reproduzir entre si. Então, é o processo de especiação, criou-se novas espécies. E extinção, então, como eu falei, é o processo de desaparecimento, né, de alguma espécie. Então, pode ser causada lá por fatores naturais, né, introdução lá, por exemplo, de espécies exóticas, então alguma situação que tem influência humana, pode ser pelo tráfico, né, de espécies, enfim, várias situações aí, queimadas, né, desmatamento, que alteram e podem acabar levando à extinção de determinada população no local. Gente, com relação à idade 7, é isso. Não esqueça de responder o formulário, vale 5 pontos, tá tranquilinho. Conto com vocês e até a próxima unidade, hein? Reta final. Beijos, até lá!